Boa noite, irmãos. É com justificada alegria que estamos por aberto mais um encontro fraterno. Esta série de palestras que se realiza em nossa casa com o apoio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, a AMRS. Convidamos todos os irmãos a unirem seus pensamentos, seus corações, nossas almas a Deus nesta prece. Senhor, dedicamos a Ti uma vibração sincera de nossas almas que Te buscam, procurando nos envolver na força do Teu amor, Senhor, para desfrutarmos com muito proveito esses momentos de reflexão que procuramos, Senhor, educar-nos espiritualmente, instruindo-nos, que possamos, durante esses momentos, sintonizar as correntes amorosas da espiritualidade, que em Teu nome sustenta as atividades desta casa e as atividades do movimento espírita. Que possamos estar com a alma oferecida ao Teu amor e refletir de nós a alegria de desfrutarmos estes instantes. Que eles transcorram com muita paz, com muita harmonia e cumpra-se a Tua vontade. Assim seja. Então, irmãos, estamos neste sábado que programamos este encontro e estamos tendo a alegria de poder dedicar atenção a esses irmãos que dedicam o seu conhecimento, as suas luzes, trazendo-nos a oportunidade de reflexões importantes sobre questões tão significativas quanto o tema desta noite, conectando ciência, saúde e espiritualidade. Nesta ocasião, que é lançado o segundo volume com este título, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, livro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, que é composto por matéria oferecida da autoria dos integrantes da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Esta noite estão conosco os nossos irmãos, Dr. Paulo Rogério, Dr. Carlos Eduardo, e muito conhecidos de todos nós. Não dispensariam, no entanto, esta referência que faremos para apresentá-los àqueles irmãos que estão conosco pela primeira vez. Paulo Rogério de la Coleta de Aguiar é médico psiquiatra pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em terapias cognitivas pelo Núcleo de Estudos e Atendimentos em Psicoterapias Cognitivas, professor de pós-graduação do curso de especialização em saúde e espiritualidade das faculdades Monteiro Lobato, professor do núcleo de estudos e atendimentos em psicoterapias cognitivas, secretário científico do núcleo de psiquiatria e espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, membro filiado para a Psychological Association e trabalhador do Grupo Espírita Francisco Xavier. Será quem conduzirá primeiramente, as nossas reflexões. Em seguida, viremos o Dr. Carlos Eduardo, que é médico geriatra, pós-graduado em geriatria e gerontologia pelo Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em medicina interna pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em medicina do trabalho pela Faculdade de Medicina de Itajubá, Minas Gerais, professor de pós-graduação do curso de especialização em saúde e espiritualidade das faculdades Monteiro Lobato, escritor, articulista da Folha Espírita, trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, autor dos livros Planejando o Futuro, Fé na Ciência, Velhice Culpada ou Inocente, e Luz, Câmara, Ação, A Vida Entra em Cena, organizador dos livros Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade e Práticas Complementares na Promoção da Saúde Integral. Passamos em seguida a ouvi-los. Bom, muito boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria especial estar aqui na noite de hoje, né? Nós que frequentamos essa casa há muitos anos, né? Talvez desde a barriga, né?
desde a fase inicial dessa encarnação. Então é uma alegria muito grande poder, no dia de hoje, olhar alguns rostos amigos, conhecidos, e poder conversar amigavelmente, fraternalmente, sobre as nossas atividades que hoje se concentram no lançamento do nosso livro, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Quando falamos nosso livro, queremos dizer, em verdade, que nós apenas aqui somos 2 representantes de um grupo, no caso desse livro, de 15 pessoas. 15 colegas. 15 colegas de diferentes áreas, da medicina, da psicologia, da enfermagem, da pedagogia, da medicina veterinária, e acho que eu não deixei passar ninguém, né? Então são 15 colegas que compõem, em sua maioria, a Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, alguns deles de outras AMEs que julgamos interessante convidar para compor esse trabalho, como a Associação Médico Espírita de Santo Ângelo, São Paulo, e alguns colegas de outras áreas. Muito nos alegra, como eu vinha dizendo, nos emociona estarmos aqui, porque estamos representando um ideal. Um ideal que guardamos no coração com muita convicção, com muita firmeza, e tentamos no dia a dia fazermos um pouquinho dessa medicina do espírito, que é a medicina que o século XXI vai assistir se desenvolver com muita força. Então é uma alegria podermos estar aqui comentando sobre esse livro. Eu vou pegar minha colinha aqui, e nessa última semana eu conheci um dos já líderes do movimento espírita, né? Acho que vocês conhecem, que é o Haroldo, né? Então o Haroldo usa um tablet, eu achei muito bonito isso, você pode fazer também, mas antes de projetar aqui eu vou usar a minha colinha. Bom, esse livro Conectando, volume 2, pessoal, ele surgiu, não sei se o Carlos vai concordar, mas acho que sim, aqui dentro dessa casa, né? Eu estava sentado mais ou menos naquela posição ali, há mais ou menos 1 ano atrás, quando o Carlos estava, ele próprio, fazendo a sua apresentação no ano passado aqui em torno do envelhecimento e as questões, né, ligadas à área da geriatria. E estava pensando, puxa, mas aquela ocasião nós estávamos lançando o volume 1 do Conectando, né, Conectando o volume 1. E eu pensei, puxa, mas tem tanta coisa ainda para ser explorada, para ser dita, né? A gente não pode parar aqui no primeiro, né? E eu olhava para o Carlos e pensei, eu vou falar para o Carlos. Ao final da palestra, me corrige se eu estiver falhando, eu comentei alguma coisa com o Carlos aqui e logo, né, foi dado o pontapé inicial para que nós conversássemos então em torno da continuidade desse projeto. E logo as ideias foram surgindo, marcamos uma reunião e vimos que tínhamos ainda um grande material para ser colocado no papel e divulgado, né, no nosso meio. Assim surgiu então, dentro do Grupo Espírita Francisco Xavier, a ideia que agora se materializa no volume 2. Esse é o livro, essa obra então é um esforço conjugado de vários colegas, como eu acabei de falar, de modo que pode parecer talvez que, puxa, de um ano para outro já surgiu um outro livro, né? E o ano que vem nós teremos um terceiro livro, que é o Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, volume 3, fechando a ideia que se configurou de fazer uma trilogia. São 3 livros. Pode parecer um tanto rápido, um tanto precipitada a ideia de fazer livros assim, lançar um por ano, né? No entanto, gostaria de lembrar a vocês que a Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul nasceu no ano de 1996. Né? Então a história dessa associação começou no ano de 96, quando a doutora Marlene Nobre, num congresso em São Paulo, em que estava o professor Cícero, que é conhecido de todos vocês, incitou a mobilizar os médicos gaúchos em torno dessa ideia e de fundar a Associação Médica no Rio Grande do Sul.
Agora o Dr. Cícero veio a Porto Alegre e procurou o Dr. Gilson, né, que então confirmou a mensagem vinda através do Dr. Bezerra de Menezes em São Paulo, no núcleo espírita, com a dona Custódio, lá em Santo Ângelo, confirmou dessa solicitação, né, do Dr. Bezerra, e criou então, no ano de 96, a Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. Então, uma história que está ganhando a maturidade, né, no ano que vem, quando completará 18 anos. E nós somos muito gratos a essa casa espírita, porque nós exercitamos aqui ao longo dos últimos 8 anos, né, o amadurecimento dessas ideias que anualmente os colegas têm vindo aqui expor e que estão se constituindo agora nessa trilogia que estamos apresentando no segundo volume, né? Então é uma ideia que vem amadurecendo ao longo dos últimos anos e achamos por bem, né, próxima à maioridade da instituição, lançar então as ideias na forma escrita, posto que palestras têm sendo realizadas desde 96, lá na Federação Espírita, né? Nós começamos com ciclos de palestras, assim como a que nós fazemos aqui na Federação. Depois fomos para o Hospital Espírita, né? E atualmente o principal ciclo de palestras da AME é aqui na casa, né? Já indo para a nossa 8ª temporada. Esse livro, assim como o volume 1, nós temos um desafio, né, que é conseguir trabalhar com uma linguagem mista, uma linguagem que atinja os profissionais de saúde, que atinja as pessoas mais diretamente ligadas à saúde, ao atendimento, à medicina, enfim, mas que não seja de uma linguagem tecnicista, fechada, hermética, densa em demasia, de modo a possibilitar que o grande público espírita também possa dele retirar os ensinamentos e as lições para a sua vida. Então é um livro que tem esse objetivo, não sei se conseguimos plenamente, mas é um esforço das nossas atividades poder trabalhar com essa visão. Alguns anos atrás, década de 90, a doutora Marlene Nobre, sob a inspiração do Dr. Bezerra, nos publicou o que foi chamado de Decálogo do Médico Espírita. Seriam 10 orientações básicas que fundamentam a nossa atividade e que dão uma identidade, né, em torno daqueles profissionais que se identificam com essa proposta. O quarto princípio desse decálogo diz mais ou menos assim: levar à sociedade médica atual o alto contingente de espiritualidade. É uma missão da Associação Médica Espírita, então, levar aos colegas, e quando falamos médicos, a associação é totalmente permeada por não médicos, né? Talvez médicos como representação de profissionais da saúde, levar as questões da espiritualidade. Há uma grande carência, uma grande necessidade e uma grande dificuldade de inserção dessas ideias nas academias. O nosso amigo Gilson estava comentando que nós temos um curso de pós-graduação em espiritualidade nas faculdades Monteiro Lobato, essa exclusiva para profissionais de saúde. E na tentativa de divulgar esse curso, fizemos contato com o sindicato médico, apenas para tipificar isso que eu estou comentando, para solicitar que nos meios de divulgação do sindicato nós pudéssemos publicar ali um anúncio desse curso. E não foi permitido. Como assim? Espiritualidade, saúde, o que é isso? Né? Então, por mais que aqui entre nós isso pareça um tanto estranho, absurdo, né? Mas ainda em alguns meios esse tópico é muito fechado, né? Então é nossa missão poder levar essas questões numa linguagem
acessível, né? Muitas vezes falando, e acho que isso é muito correto, em espiritualidade, né? Não necessariamente em alguma denominação religiosa. E o Emmanuel já dizia isso, né? Nós precisamos muito mais de espiritualidade do que de qualquer outra coisa. Cada um com a sua consciência, com a sua cultura, mas com espiritualidade, com essa visão do espírito imortal, com essa visão da consciência que transcende a matéria, né? Com essa visão de que a vida nos conduz evolutivamente a um amadurecimento do espírito e que nos dá o sentido das dificuldades, nos dá o sentido das nossas experiências, nos responde aquelas questões básicas de todas as filosofias de todos os tempos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, em especial o porquê desta doença, o porquê dessa dificuldade, né? Qual o sentido disso tudo. Então, esse livro também atende a esse propósito de poder divulgar, né, entre os colegas uma visão que venha ao encontro da visão espiritual da vida. Vou contar uma história para vocês. Há umas 4, 5 semanas atrás, nós tivemos, um pouco antes, nós tivemos a ocasião de criar, dentro da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, que é um meio extremamente ortodoxo, do ponto de vista científico, né? Tivemos a oportunidade de ir lá criar, junto com a doutora Anaí, um núcleo de psiquiatria e espiritualidade. Né? A Sociedade de Psiquiatria ela é composta por vários núcleos. Né? Tem o núcleo de sexualidade, o núcleo de transtornos alimentares, núcleo de dependência química, muito atuantes, que desenvolvem eventos, congressos, atividades, e nós criamos o de psiquiatria e espiritualidade. Tivemos a oportunidade, como eu vinha dizendo, há 1 mês, 2 atrás, apresentar na Sociedade de Psiquiatria uma mesa, um ciclo de debates em torno da questão das experiências de quase-morte. Levando as experiências de quase-morte como exemplo de como o paradigma convencional materialista não explica o que no mundo inteiro tem se visto nessas experiências, né? Em que ocorre um desdobramento do corpo, a pessoa relata os movimentos cirúrgicos, né? Eventos que têm acontecido fora da sala cirúrgica, né? O que é absolutamente incompreensível para um cérebro absolutamente sem atividade elétrica, né? Então estávamos ali refletindo, quando membros da diretoria da Associação de Psiquiatria, que são pessoas com muita maturidade científica, muito abertas a essas questões, no entanto não aderem a elas por uma visão de mundo diferente. Mas eles nos questionaram, mas vocês estão falando em experiência de quase morte, vocês estão querendo dizer que a consciência não é bem no cérebro? Está muito misterioso isso, né? O que vocês pensam, afinal? Né? Onde é que fica essa consciência? Vocês não se posicionaram claramente. Eu não entendi qual é a visão de vocês. Aí eu puxei, é o momento de dar o testemunho, né? É o momento de colocar nossa visão com mais clareza. E antes que eu respondesse, um dos membros da diretoria falou: eu acho meio delirante essa história de que a mente não é produzida pelo cérebro. Ele quis dizer que isso é coisa de maluco, né? Nesse momento, então, eu entrei, pedi a palavra, peguei o microfone e falei: pois é justamente essa a nossa visão, né? O cérebro, na nossa maneira de entender, é apenas um receptor. É tal qual um aparelho de televisão que recebe as ondas eletromagnéticas, ou que são emitidas de uma outra fonte e reproduz, através desse aparelho, dessa estrutura, aquela riqueza de informações, né? O nosso cérebro como, então, uma antena que capta algo que não está contido e não é produzido pelo cérebro. Fez-se um silêncio. Um outro colega pegou o microfone, mudou o assunto e tá. Pois bem, achamos que era apropriado, naquele momento, assim proceder. Passaram-se 2 semanas e encontrei o tal
diretor da sociedade, numa festa de aniversário de uma das nossas colegas, a doutora Anaí. Nós fizemos um jantar beneficente e ele me viu lá, estava entrando na festa, primeira coisa que ele me viu, vem cá! E eu fiquei muito chateado, que eu falei aquela coisa de delirante, tu não me leva a mal, mas eu fiquei pensando sobre aquilo que tu disse, até que cientificamente é uma hipótese válida, né? Então, ele ficou chateado com a manifestação tanto psiquiátrica dele, né? Mas é assim, aos pouquinhos, né, a gente consegue ir plantando essa semente. Acho que a nossa missão é, como plantadores de semente, certamente nós não vamos colher ainda uma mudança na comunidade científica tão rapidamente, né? Acho que esse é um trabalho em especial para essa pleiade de espíritos de alta envergadura que tem reencarnado nos últimos anos no campo das artes, no campo da filosofia, da política e das ciências da saúde, né? Acho que são eles que estão voltando, que vão pegar aí o arado um pouquinho trabalhado para poder fazer, né, a solidificação e a consolidação dessa nova forma de fazer ciência. Falando um pouquinho mais sobre o livro, o nosso primeiro livro, volume 1, foi lançado pela livraria Francisco Spinelli, pela editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Esse segundo volume, estamos lançando pela editora Mira, né, que é uma editora nova. Esse é o segundo livro da sua edição. O volume 1, todos os direitos autorais, pessoal, foram doados à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? Então, a AME não recebe nada das vendas do volume 1. Esse volume 2, nós fizemos uma parceria com a editora, e 30% dos livros vendidos, a partir do número 3001, a partir da venda 3001, 30% do valor vai ser destinado à nossa Associação Médico Espírita. Nós temos já, e falamos sobre isso o ano passado aqui algumas vezes, estamos com um projeto que é essa imagem que vocês veem na projeção aqui da tela, né? De construção de um ambulatório voluntário. A construção de um ambulatório médico voluntário. Esse é o projeto arquitetônico, né, na parte externa. Eu não trouxe aqui a planta. É uma casa de 3 andares. O andar inferior é de outra instituição, o térreo, e o andar superior seria a sede da Associação Médico Espírita, e onde nós desenvolveremos uma série de atividades em torno da saúde, né? Então nós temos geriatras, psicólogos, enfermeiros, pneumologistas, cardiologistas, homeopatas e pessoas que estão agora chegando à associação e vão se juntar ao nosso projeto para prestar então esse atendimento que de nada adianta, como diz o Gilson, teorizar, escrever livro, dar palestra, se nós não tivermos também uma assistência e uma vivência prática desses princípios, tá? Só que isso é uma tarefa que exige uma organização, uma colaboração coletiva bastante grande, posto que né, os valores envolvidos são relativamente altos. Temos uma previsão de, em 5 anos, dentro do nosso planejamento estratégico, de em 5 anos estarmos aqui, no máximo, né, anunciando já o início das nossas atividades, que vão